Bem, nós vamos falar agora de um tema polêmico, por isso nós convidamos o Dr. Gabriel Fonseca, advogado criminalista, para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu em 40 gramas, a quantidade de drogas, por exemplo, de maconha, que o usuário pode ter para não ser considerado traficante. Mas a gente quer saber o seguinte, o que muda nessa história toda? Doutor Gabriel, bom dia, tá tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Jordevá, todos os telespectadores. Satisfação estar aqui mais uma vez e tratar desse tema polêmico, como você disse, e algumas coisas mudaram. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Vamos começar então com a definição do Supremo. O senhor podia clarear para a gente? Vamos. Antes da decisão que tivemos ontem e antes de ontem com os votos dos ministros do Supremo, a definição de usuário e traficante era algo subjetivo. Analisava-se o contexto da situação, não só a quantidade de drogas. Analisava-se a forma que a droga era embalada, se havia dinheiro picado, se havia balança de precisão, se havia notícias de que aquela pessoa recebia outras pessoas para vender droga. Então era analisado o contexto. Depois dessa decisão, o Supremo decidiu por objetivar a questão da quantidade. Então ele permitiu que a pessoa porte até 40 gramas de maconha. E lembrando, é apenas a maconha que foi permitida. Outros tipos de droga ainda são expressamente proibidos. Agora, nessa definição, aí as pessoas falam assim, liberou o uso da maconha. O que muda na prática mesmo em relação àquela lei que existia anterior? Embora o senhor tenha falado da questão da objetividade. O senhor entende que houve uma liberação? Eu entendo que houve uma liberação para quem usa, realmente. E também, aqui fazendo uma crítica a essa decisão, eu entendo que pode facilitar o trabalho do traficante. Porque se uma pessoa é abordada na rua, por exemplo, e com ela é encontrado menos de 40 gramas de maconha, ela será liberada. Antes disso, não havia uma punição criminal para esse ato. Havia apenas uma punição administrativa, ou seja, a pessoa levava uma advertência, assinava um TCO, ouvia uma advertência do juiz, teria que cumprir algum serviço comunitário, tinha esse tipo de punição. Hoje não tem mais nenhum tipo de punição. O que muda? Se a pessoa for abordada e tiver mais de 40 gramas, aí o policial pode identificá-la como uma traficante e fazer a prisão dela. Agora, vamos pensar aqui com a cabeça de um comerciante que tem o intuito de fazer esse comércio de drogas. Ele vai andar com a quantidade de 40 gramas, ao ser abordado, ele não vai poder ser colocado como um traficante. Então, de certa maneira, isso facilitou e ajudou o trabalho do traficante. Agora, o senhor acredita, por exemplo, que isso pode aumentar essa questão do tráfico? Pode influenciar nisso? Com certeza. Isso induz, não só induz, mas indica que a lei permite com que a pessoa faça uso. Muitas pessoas, a sociedade, parte da sociedade é contra o uso de droga e pode entender isso como um incentivo. Agora, deve ser entendido também que é uma contradição muito grande. Se é liberado o uso da maconha, como que faz para dizer que não é liberado vendê-la? Percebe a contradição entre a colocação de liberar para usar, mas não liberar para vender? Eu entendo que o certo deveria ser ou proibir tudo, não proibir o uso ou até a venda, ou legalizar tudo. Fazer com que o governo ganhasse tributos em cima disso, porque é algo que, tecnicamente falando, tem estudos que demonstram ser prejudicial para a saúde. Então, ou proíbe de vez ou legaliza de vez. Esse meio termo ficou algo muito contraditório. Mas, doutor, é aquela história, porque antes não havia uma definição para diferenciar na prática mesmo quem era o usuário e quem era o traficante. Quer dizer, esse vazio não prejudicava também? Eu entendo que, nesse caso, a subjetividade era melhor do que a objetividade, porque a objetividade deixa uma margem para quem corre às margens da lei, deixa essa margem para ela andar na lei, entre aspas. Quando nós tínhamos a subjetividade, era melhor para fazer a análise do contexto. Quando a gente analisa ali, a polícia faz a adentrada dentro de uma casa de um traficante. Ela vai verificar não só a quantidade de drogas, mas vai verificar todo o material que compunha aquele contexto. Porque quando a gente se depara com o traficante, a gente vê outros materiais. A gente vê balança para ele medir e fazer as porções. A gente vê o papel filme para enrolar o material prensado para fazer a venda.
a gente vê notas, a gente vê anotações. Então eu entendo que esse contexto é mais eficaz do que apenas objetivar a quantidade. Mas quando a gente fala nisso, a gente percebe que está objetivando a definição da quantidade de maconha que pode ou não ser utilizada, mas não se fala muito na questão do mal e do usuário. Porque o usuário é uma pessoa doente. Na verdade, ele precisa muito mais de um tratamento social do que cadeia, né? As pessoas parecem que não discutem isso, né? Eu vejo que esse assunto é de extrema importância, porque, como você disse, se não fosse algo ruim, não seria chamado de droga. E nós vemos hoje pessoas dependentes disso e vemos pouco a sociedade, o poder público fazendo coisas para acabar com esse vício, para fazer com que pessoas que têm esse vício saiam, consigam um trabalho efetivo, consigam ter uma vida normal em sociedade. Infelizmente, eu vejo que isso fomenta ainda mais os usuários e pessoas que têm esse triste vício. Agora, doutor, a questão da cocaína, do crack, LSD, essas coisas todas, êxtase, isso aí não entra? Não entra. Apenas a maconha, a cannabis sativa, ela foi colocada dentro desse rol de liberação para usuários. Apenas. Por que será só a maconha? É uma pergunta muito interessante. Eu entendo que demais drogas, acredito que pelo efeito que as demais drogas fazem, de repente de deixar a pessoa mais violenta, pode ser entendido que a maconha não traz essa situação de violência. Mas um contraponto é que muitos usuários, muitas vezes que não têm condições financeiras, eles realizam pequenos furtos, roubos, para conseguir ter uma condição de comprar, de sustentar seu vício. Então acredito que isso pode ser também um fato prejudicial para a sociedade. Bom, o senhor é um advogado criminalista, mas eu quero saber também, se o senhor puder opinar, porque tem a decisão do Supremo, mas tem também a questão do parlamento, né? O Congresso discute essa questão e a tendência é da proibição, exatamente da proibição total. Como é que fica isso, hein? O Supremo com essa decisão, o Congresso tem falado que o Supremo legislou tendo essa decisão. A lei de drogas é uma lei de 2006. Entende-se que de 2006 para cá a sociedade mudou muito. O conceito de convívio mudou muito, várias coisas, várias situações mudaram. E essa situação da droga é uma coisa que mudou. E o Congresso ele foi omisso esse tempo, ele não mudou a lei, ele não adequou a lei como deveria ser para os nossos tempos de hoje. Regulamentar, né? Não regulamentou, é muito tempo. Então eu entendo que a sociedade muda e a lei tem que acompanhar a sociedade. O Supremo viu essa omissão e entendeu por bem realizar a votação. E existe sim uma crítica sobre isso, porque entende-se que de fato é uma maneira de legislar. Já foi apresentada uma nota de repúdio do Congresso sobre essa decisão do Supremo e acredito que esse debate ainda vai render mais. Provavelmente teremos uma adequação da lei do Congresso para evitar que o Supremo legisle em outras demandas envolvendo drogas. Doutor, se o Congresso definir que é proibido qualquer quantidade, né, de uso de maconha, não tem essa de 40 gramas, e aí, como é que fica? Aí vai ser uma briga que assim, vai envolver política, vai envolver ego de ministros e parlamentares, mas a gente tem que lembrar que mudança de lei tem todo um procedimento. Quando chega ao STF, o STF ele pode adequar a lei, ele não pode mudar, por exemplo, uma cláusula pétrea. Ele pode adequar a letra da lei para algum sentido, ele não pode mudar totalmente. Então essa questão da mudança, da proibição e criminalização de qualquer quantidade de droga é algo que vai ter que passar por um processo, por um procedimento, vai ter que envolver senadores, deputados, tem que chegar à presidência e aí se houver alguma contradição chega novamente ao Supremo. Tá, se não houver contradição, cabe ao parlamento legislar. Exato. Exatamente a elaboração das leis, ser votada. Se tudo for votado direitinho, essa lei do Congresso, ela tem, vamos dizer, preferência, ela sobrepõe a decisão do Supremo? Ela sobrepõe, passando por todo o procedimento, chegando até a permissão do presidente da República, ela sobrepõe a decisão do Supremo. Vai ser uma briga feia. Vai ser uma briga feia e vai dar o que falar. Ainda acredito que essa história ainda vai ter muitos capítulos. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a participação do advogado criminalista Gabriel Fonseca, né, falando sobre essa questão da definição do Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade de maconha, só maconha, que a pessoa pode considerar como usuário, 40 gramas por pessoa. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia, um bom final de semana.
Bom dia, Jordeval. Eu que agradeço a participação. Fico sempre feliz de estar aqui com vocês.